Rapaziada, acho que as coisas estão mudando, o vento tá soprando a nosso favor, os milagres estão acontecendo, mas acabou agora, nosso tricolor 2-0 lá no Paraguai, líder do grupo e ó, com autoridade, jogando até ok. Lógico, o adversário é fraco, porém, só pode ter que ir lá e ganhar. Entendeu? E hoje jogou bem, o que surpreende bem assim, naquelas também, que eu vou falar um pouquinho depois, não é nem de Zubeldia, de jogadores. Mas hoje, você sabe que a gente critica mesmo, mas hoje tem que elogiar. Zubeldia mexeu certo pela primeira vez na história. Acho que ele botou alguém para escutar os comentaristas pensam igual a maioria do torcedor, porque todo mundo vê só, ele não tava vendo. Quando chega no intervalo, ó, surpreendeu. Lógico. Lucas Ferreira colocou um atacante. Ô, aí não teve jeito, ali mexeu bem, colocou o Luciano e tal, saiu os gols, tirou o Wendel, que tava péssimo, no momento certo, lógico, já tinha entregado um pênalti, né, mas foi lá e tirou o Wendel. Hoje, do Beldia, mexeu certo, milagre aconteceu. São Paulo venceu muito bem hoje e caminha aí para se classificar na Libertadores tranquilo, porque são 2 jogos em casa agora. Ó, era pro São Paulo, esse time é ruim, era pro São Paulo fazer 18 pontos na fase de grupo. 18 pontos, mas eu vou falar dos jogadores mais pra frente, né? É isso aí, galera. O importante é o seguinte: líder do grupo com 7 pontos, certo? Vamos jogar uma fora agora e Contra a 2 em Aliança. casa, tranquilo, certo? Vitória importante. Zubeldia está invicto na Libertadores desde o ano passado, sem empata, ganha, nunca perdeu agora no comando de São Paulo na Libertadores. E é aquilo que a gente faz, a gente somos crítico, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. Ele foi perfeito, perfeito. Eu acho que demorou um pouco para fazer a substituição, acho que no meio eu acho que tem alguns treinadores que a gente estava acostumado da antiga, eu sei, mas tem alguns treinadores que nós estamos acostumados da antiga, que tinha feito a substituição nos 20 minutos do primeiro tempo, ele já fazia substituições. Porque eu vou ser sincero para você. O time do Libertad é fraquinho, cara. É fraquinho. Falta qualidade. Se você, como o Vitor falou, olhar no grupo, o São Paulo jogar bem, direitinho, com vontade, era ganhar todas tranquila, fora de casa, dentro de casa, certo? Só que assim, eles são fracos. Então, para mim, eu já dou o recado aqui. No Morumbi, é goleada para fazer a festa da torcida. Porque o time dos caras são fracos. Mas a vitória foi importante, a gente vai falar um pouquinho do jogo, porque o jogo tem 2 coisas. O jogo tem o primeiro tempo, que na verdade foi um jogo de compadre o primeiro tempo. Tipo, falava assim, você não ataca, eu não ataco. Você não fica agressivo, não tenta gol, eu não tento. Tem um gol perdido do André Silva, pelo amor de Deus, não dá para perder aquele gol. E o segundo tempo dá uma mudada. Assim, até o São Paulo fazer o primeiro gol também, né? Que nós vamos falar sobre isso. Porque fez o primeiro gol, esse jogador entra numa tiriça, numa enhaca, que não dá para entrar. Porque já estava. No primeiro tempo, tava aquele jogo assim. O Libertad não acelerava o jogo, o São Paulo, jogadores falavam assim, fica tranquilo, o empate tá bom para nós, então não vamos acelerar, vamos jogar, vamos se preservar. E ficou aquele joguinho de compadre, um banho-maria só, né, mano? Isso é, porque assim, rapaziada, eu vou falar a sensação que eu fico assistindo o jogo do São Paulo, né? Como termina o primeiro tempo, eu comento nos grupos, eu falo, é inadmissível para mim o São Paulo Futebol Clube, independente contra quem seja, aonde seja, por qual competição seja, quem esteja escalado, não dá um chute no gol. Tirando o chute do André Silva, o São Paulo não chutou no primeiro tempo. O São Paulo controlou demais. Mas aí também por culpa o início da escalação, não julgo. Mas no segundo tempo o Zubeldia corrigiu. Mas por culpa de ser 3 zagueiros, 2 laterais fazendo a ala direita, você não tem um ataque. São Paulo não cria, fica com a bola, fica tocando, mas não consegue criar, dependia de uma jogada individual do Ferreirinha, que tava uma fome zero hoje e não tocava a bola. Então o São Paulo não conseguiu, tirando do André Silva, que se sair o gol ia depender da arbitragem dar o gol ou não. Quem chegou mais perto de fazer os gols foi o Libertad nos erros de saída de bola de São Paulo. E aí me irritou que eu olho e eu falo assim, cara, a gente vê
o time do adversário fraco, e os jogadores do São Paulo também sentem isso. Só que em vez de eles aproveitarem, ir lá atacar, ter fome de vencer, para mim os jogadores do São Paulo eles se acomodam. Quando eles veem que eles não vão sofrer muito, em vez de eles apertar lá para fazer logo o gol, vão sair daqui com a vitória, eles começam a se acomodar, tocar e não agredir e achar que o empate tá bom. Não sei de onde vem essa mentalidade. Se é a Libertadores de antigamente, tudo bem, jogo fora de casa. Só que quando você vê que o adversário, dentro de casa, não tá conseguindo jogar e você tá dominando, tem que ter um pouquinho mais de fome de vencer. Aí o Zubeldia vai lá e mexe no segundo tempo, coloca o Lucas Ferreira de ponta, e aí as coisas nem começam a melhorar. O São Paulo tem um contra-ataque, porque só tinha com o Ferreirinha. Começa a ter com o Lucas Ferreira, com o André Silva, e aí no contra-ataque o Lucas Ferreira faz 1-0, e o São Paulo vai tirando o Marco Antônio, que já tava mal, coloca o Bobadilha, não, que entrou bem, né? Tira o Cedric, que tava mal, tira o Wendel, que tava mal. Mas achei que, tipo assim, se o São Paulo tivesse fome mesmo, vontade, tinha ganhado fácil o jogo. O jogador de São Paulo meio que se acomoda, cara. Você que acompanhou o primeiro tempo, você há de concordar com nós, porque assim, o único lance mesmo foi aquele gol perdido. Porque, na verdade, foi uma jogada assim que tava. Acho que era o Wendel que tava impedido, mas quem atrasou a bola foi o jogador do Libertad. E aí teve aquele lance. E o do São Paulo foi o seguinte: o Libertad teve acho que 2 ou 3 oportunidades ali no primeiro tempo, por erro do São Paulo. Eles jogaram no erro do São Paulo. Que aí, às vezes, a gente fala da saidinha. São Paulo tem hora que tem uma saidinha que não é necessidade. E as saídas de erro foram tudo do lado direito, com o Cedric e com o Ferrarese. E a gente, no decorrer do jogo, estava falando, não há necessidade de ficar com esses dois caras. Só que é algo que eu quero chamar a atenção, é o seguinte, tudo bem, é como o Vitor falou aqui, eu acho que é nisso. Acho que já saíram daqui na mentalidade dizendo, o empate para nós está ótimo. Se nós chegar lá e voltar com o empate, tá ótimo. Só que é como eu falava, o jogador ele tem que ter a consciência de olhar, e quando ele olha o jogo, fala, cara, pelo amor de Deus, eu não vou embora daqui com empate. Se eu sair, porque eu vou falar a verdade para vocês, eu como torcedor São Paulino, eu vou falar para vocês, se o São Paulo sai com empate hoje, é sabor de derrota, cara. Porque o time dos caras são fracos. E aí, o que acontece? Você pega o Ferreirinha na fase que ele tá, ele quer continuar brilhando, todo mundo tá falando do Ferreirinha, então você vê que o Ferreirinha pega a bola, vai pra cima, tenta. Porque, né, a fase tá boa, tá nos holofotes e tal, tá com vontade de vencer pra continuar. Pega uma molecada, tendo a oportunidade, vontade de vencer, você entendeu? Só que o problema é que a escalação inicial não ajudou isso, né? Que ficou só o Ferreirinha, o Alves não estava conseguindo muito, fica aqueles dois volantes que estavam péssimos hoje e o time muito defensivo. Quando ele muda, dá uma acertada. Mas assim, acho que o que eu falo, até sair o gol 70, o São Paulo para mim era um time muito acomodado, tava nisso que dava para ganhar, tava na cara que dava para ganhar. Porém, os jogadores não estavam se esforçando. E, tipo, você é no Morumbi lotado, porra, tava uma pressão absurda. Mas eu quero chamar a atenção em duas coisas. Você vê, o primeiro tempo do São Paulo com o Santos, o primeiro tempo hoje lá foi totalmente diferente, apático. Só que é algo que eu preciso perguntar para alguém, que alguém pode me responder o que acontece com o jogador de São Paulo, que quando o São Paulo faz 1-0, para você ter uma ideia, São Paulo não tinha corrido quase risco nenhum, a não ser nos erros do São Paulo no primeiro tempo. Segundo tempo, depois que o São Paulo faz ainda até sair o gol, tava aquele jogo de banho-maria, nada acontecia. De repente, quando o São Paulo faz o gol e faz 1-0, eu não sei o que bate na cabeça do jogador de São Paulo, que daqui a pouco começa o Libertad. Ele não tem força, não tem qualidade, mas na pressão começaram a ir. Então é o seguinte, ocorreu o pênalti. Para mim, infantil do Wendel, que não vou falar que não foi pênalti, porque nota que ele faz assim com a bola, pode ter impulso, o que for, mas é um pênalti juvenil. Não pode, tá? Um jogador que está sendo já criticado, né, pela contratação do jeito que foi. E assim, eu não posso criticar o Rafael, porque o Rafael, debaixo da trave, tem feito defesas maravilhosas do São Paulo. Mas assim, como defensor de pênalti, a gente vem. Porque assim, o jogador, ele não toma distância, não toma. Rafael, eu acho que antes de ele chegar na bola, o Rafael se movimenta, sorte que o cara errou. Por que eu falo sorte que o cara errou? Porque se talvez o Libertad faz 1-0 ali, ia voltar com empate. Ia voltar com empate ou essa pressão aumentaria. Porque depois, mesmo depois da perda do pênalti, Rafael ainda teve que fazer uma defesa, duas defesas para salvar, cara, para salvar. Uma lá de uma falta do cara,
a outra do chute do cara. Então é o seguinte, a outra que chutou, mano, que ele espalmou e foi buscar, porque de repente não sei o que acontece com os jogadores de São Paulo, que aí eu não vou pôr culpa no técnico, não. No seu meu time, vou pôr culpa nos jogadores. Dá um branco nos jogadores, dá uma assim. Não dá para entender, acomodado, perde o foco, e isso é preocupante. Preocupante, porque às vezes você pega um adversário forte e você acaba se prejudicando nesse momento. Mas é isso que eu tô falando. O povo de São Paulo quando ele vê o adversário fragilizado, ele não se esforça muito. E aí acaba cometendo esse erro, igual foi o do Alianza Lima. Fez o 2-0, baixa o nível, tá tranquilo, se acomoda dentro da partida. Só que aí quando os caras acham um gol, você tá num ritmo baixo, você não consegue subir o ritmo, igualar o nível dos caras, né? De adrenalina ali, de foco. A gente tava comentando que esse jogo tava lembrando muito São Paulo e Cruzeiro. Sim. Muito São Paulo e Cruzeiro. Porque se de repente a Aliança faz o gol de pênalti ali, você vai, pronto, a Libertad faz o gol de pênalti, você vai, pronto, empatou, agora morreu. Mas é isso, ainda bem que saiu, voltou com a vitória, tá mais tranquilo, Libertadores, agora dá pra focar no Campeonato Brasileiro, semana que vem é Copa do Brasil, e esse é o real foco também, né, Brasileirão tem que ganhar, tem que já vir pras cabeças pra ficar tranquilo pro final do ano. Já tem parada e dá pra ajustar, recuperar alguns jogadores. Vamos dar uma notinha dos caras, Rafael? Não. Foi bem, 8, né? Pelas defesas que foi. Obrigado a precisou estar lá. Tava Vamos lá. lá. Ferrarese, deu assistência do segundo gol, jogou até o fim, deu umas falhinhas na saída de bola, mas um 6 tá bom. Um 7. Juan. Tava bom, nota 6. Não foi tão assim, tal. Não, nota 6. Alan Franco. Assim, também. Falhou quase num gol lá, né? Que o Rafael fez a defesa, a bola passou. Mas também não foi tão assim, mas nota 6 para ele. Cedric saiu no intervalo. Eu acho que ele e o Ferrarese hoje, por mais que não dá pra... de bola. O Cedric, ele é lateral, ele não é ponta. Então não dá pra cobrar. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mais um 5 pra ele. Não dá bem, não. O Wendel cometeu pênalti, não jogou bem pra mim. Não. Começou pênalti, falhou no outro lance lá, você viu quase que Rafael fez. Mas hoje também o Ferreirinha não fez a boa pra ele também, viu? Mas vamos dar, pelo pênalti, por tudo, um 3. Foi mal, não gostei não. Então tá. Marco Antônio. É o Marco Antônio, ele não tava bem hoje, não era o Marco. Mas assim, é o contexto, né? O contexto inteiro hoje também não ajudou, né? Mas ele não foi tão ruim assim, correu, e tal, nota 5 pra ele. 6. Eu acho que aí no Alisson só apareceu menos. Eu acho que o Alisson foi pior. Pra mim, o Alisson, até o pênalti do Wendel, pra mim, o Alisson estava sendo pior hoje, cara. Eu fiquei com a sensação que parece que o Alisson estava jogando na altitude. Sem tempo de bola, errando passe. Não gostei do jogo do Alisson, não. Pra mim, um 3 pra ele. Tá de bom tamanho, cara. 3, então tá bom. Sério mesmo. Matheus Alves. Normal. Não foi aquela tal coisa. Primeiro tempo, São Paulo, tudo assim. Tentou algumas jogadas ali junto com Ferreirinha e tal. Mas nota 6 pra ele. Vamos lá, Ferreirinha. Ferreirinha é o seguinte. Ferreirinha, alguém precisa chegar pro Ferreirinha e falar, calma, Ferreirinha. Acho que deu uma ansiedade nele hoje. Você vai fazer os 10 gols, calma. A ansiedade ele fazer gol hoje. Porque a ansiedade ele fazer gol, porque toda a jogada ele foi individualista demais. Teve um lance aí no segundo tempo que se ele joga que o Wendel tinha passado bonito. Mas ainda tenta, né? É o único, principalmente no primeiro tempo, é o único cara que tava tentando. Não tem nada. Mas uma nota 6 também. Não foi tudo isso. André Silva. Fez o gol, tem que dar nota 8 pra ele, pro gol. Aí se eu tirar um ponto pra ele pelo gol que ele perdeu, que não dava pra perder no primeiro tempo, tem que se esforçar muito. Dá uma nota 7. E mas nota 7, velho. Vamos lá, Lucas Ferreira que entrou. Fez o gol. Nota 8. Fez o gol, é nota 8, cara. É outra diferença, né? Pra você ver que ainda teve e tal. Teve a responsabilidade também do segundo gol ali, pra poder dar assistência pra ter o cruzamento, na velocidade. Precisava. Luciano! O Luciano é o seguinte. Entrou. Fez um gol agora no final. Fez a jogada ali, né? Num passe ali quando a Silva bateu o contra-ataque de segundo gol, beleza. Depois errou tudo que tentou. Aí depois deu um drible desconcertante na hora de chutar, foi e fez um gol que estava impedido. Vai. Mano, também não. Mas nota 5, vai. Por aí, 5. Enzo Dias, não vou dar nota. Enzo Dias, Bobadilha, não também entrou legal também. Não. Nem lembro se entrou mais. Você entra já com o time recuado, né? Aí não tem condições, não. Só Enzo Dias e Bobadilha e o... Luciano e o Ferreira? E o Luciano e o... É isso. E o Zubeldia?
Não, hoje eu vou Dá um dar 10 pra ele, hein? Hoje eu vou dar 10 pro Zubeldia. Dou 10 pro Zubeldia. Assim, Milagre aconteceu. eu até entendi. De repente ele virou e falou: ah, vou entrar com esse esquema aqui, porque Sim, eu tá- não sei tá como que padrão. vai ser, padrão, fora de casa. A mesma coisa que vai jogar com o Ceará lá em Fortaleza, né? Sim. No Castelão também, você vai com um time precavido. Mas eu acho que ao decorrer do jogo assim, ele já podia mais, pelo menos hoje, ele mexeu, e certo, né? E rápido. E rápido. Então já viu que, opa, tá, vou pôr velocidade aqui. Então, É isso. hoje eu dou uma nota 10. É isso. Beleza, galera? Completar a semana de color aí, ficar feliz, né? Uma vitória em Libertadores é sempre bom. É isso aí. Lembrando, São Paulo volta a campo sábado contra o Ceará, lá no Lá em Ceará. no Castelão. Lá em É, Fortaleza. aí é Lá em pedreira. Fortaleza. Mas é Beleza? isso. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de se inscrever no canal Tiquinho, deixa o like, comenta aí. E até o próximo vídeo. Valeu!